Vamos lá, galera. A gente tem, ó, Power Management, memória e processador, ok? Quando o Power Management ele libera as tensões secundárias, o processador ele vai se interligar com todo o periférico da placa, vai se comunicar com esse CI, tudo que for de circuito integrado, né? Circuito integrado, esses periféricos, né? Como sensores, câmera, tela, enfim, todo tipo de circuito integrado, né? O processador ele vai se identificar com todos eles. Quando o processador ele se comunica com todos os periféricos da placa, quando ele está iniciando, a placa tende a consumir mais. Por quê? Porque todos os blocos do processador estão ativos. Então, o aquecimento na hora do aparelho estar ligando é normal, né? Ele vai aquecer mais do que quando ele entra em stand-by, do que quando ele termina, né, a sua inicialização. Então, quando ele liga, é normal que ele aqueça. Porém, não é normal que ele fique aquecido, né, quando ele já chegou no menu e ele está em stand-by, né, ou ele está no modo de operação, né, que seria o modo onde o usuário está trabalhando com ele. O que você deve analisar? Toda vez que você pega um aparelho, que o aparelho liga, depois que está ligado, ele aquece e desliga, o que você deve fazer? Primeiramente, ligar o aparelho sem o Wi-Fi e o Bluetooth estar ativado. Bluetooth e Wi-Fi trabalham com o mesmo módulo. Então, o que você faz? Desliga Bluetooth e Wi-Fi. Liga o aparelho novamente, percebe se há o mesmo sintoma, se está havendo o mesmo sintoma. Aparelho aqueceu bastante, desligou, mesmo com o Wi-Fi desligado, né, o Bluetooth e o Wi-Fi desligado, o que você faz? Faz a mesma coisa com a rede. Desliga a rede, coloca o aparelho em modo avião e liga novamente o aparelho. Continuou dessa mesma forma? O que você faz? Pega o aparelho, liga, desativa as câmeras. O aplicativo da câmera, não. Remove a câmera dentro e liga o aparelho sem estar conectado à câmera. Aparelho ligou, continuou dando o mesmo defeito, o que você faz? Tenta ligar o aparelho sem nenhum periférico ligado à placa, apenas tela, placa e bateria. Ligue ele com esses periféricos apenas ligado, bateria e tela. E aí você verifica se ainda está fazendo a mesma coisa. Procure na placa o setor que mais aquece, se é memória, processador, se é algum circuito integrado, Power Management, né? Ou se é um CI de carga, ou se está aquecendo outro componente. O bom é você colocar breu na placa e ligar a placa observando o local que mais aquece, para ver se algum circuito integrado ele aquece um lado, né, primeiro do que o outro. Por exemplo, se eu ligar aqui o Power Management, né, ele não pode aquecer um pedaço e depois ir aquecendo o outro, não. Ele tem que aquecer, se ele aquecer, ele vai aquecer todo, né? Se ele começar aquecendo uma parte, eu posso ter uma fuga de corrente relacionado, né, aos baus de solda, né? Ou seja, aos locais que estão ligados aos baus de solda que estão nessa parte. Então eu posso ter tanto uma fuga interna no Power Management, como eu posso ter uma fuga em algum componente, né, que está interligado ao Power Management, e por conta dessa fuga, né, o Power Management está sendo afetado. Então, quando eu tenho um aparelho que quando ele liga, ele aquece e desliga, eu posso ter um componente que está ligado a uma malha secundária que está em curto-circuito ou está em fuga de corrente, está drenando a bateria, né, ou o próprio processador está identificando que há um colapso, né, de aquecimento na placa, que algum componente está trabalhando de forma errada, e aí ele finaliza, né, a operação do aparelho e desliga o aparelho para que não haja danos maiores na placa do celular. Ah, mas o celular está travando o software. Então, passa um software no aparelho, né, ou então aplicativos, dependendo do aplicativo, pode também corromper o software do aparelho, né, e aí o aparelho pode estar se desligando. Porém, quando o aparelho aquece, isso está dando uma pinta aí,
né? Isso está mostrando para a gente que o problema pode ser por peça mesmo, né? Por hardware, né? Não por software. Mas, em via das dúvidas, sempre é bom passar um software para ter certeza de que o problema não seja pelo software. Memória pode entrar em fuga também de corrente, não é só outros componentes que entram em fuga ou curto, memória e processador também podem entrar em curto ou fuga, então você deve analisar qual ponto da placa mais aquece, né? Fazer uma análise mais específica naquele setor que está aquecendo e provavelmente vai ter um componente ali que está ocasionando esse problema. Como o processador ele é interligado em vários componentes na placa, né? Praticamente todos, e aí o processador, quando ele está ligando, ele se comunica com todos os componentes. O que acontece? Se ele falar com um componente e aquele componente não responde a ele, ou ele vê que aquele componente tem um problema, ele pode até ligar. Alguns aparelhos vão ficar reiniciando, como se fosse um loop finito. Eu vi muitas pessoas já pegar aparelhos que estão reiniciando, passar software e não resolver, passar na box e não resolver. Por quê? Porque o problema está no hardware, né? É um hard brick. E aí as pessoas pensam muitas vezes que é por software, mas não. O processador está tentando se comunicar com vários outros componentes, né? E um dos componentes ao qual o processador está se comunicando não está enviando comunicação ao processador. E o que o processador faz? Encerra, né, a operação no aparelho e o aparelho não liga. Ou tenta iniciar novamente o ciclo para procurar aquele componente ao qual ele não está achando, e aí ele vai ficar naquele ciclo eterno. Procura componente, não acha, reinicia. Procura componente, não acha, reinicia. Vocês têm que entender que o processador do aparelho, ele é quem toma as decisões, ele é o cérebro pensante da placa. Se ele procura uma informação e não consegue encontrar essa informação, o que ele faz? Ele reinicia novamente o sistema, que é para tentar encontrar aquele componente. É isso que acontece com os iPhone 7 que está com problema no áudio. O que o iPhone faz? Ele liga, procura codec, não acha codec, reinicia. Procura codec, não acha codec, reinicia. E isso ele faz por 4 minutos e 30 segundos, tentando achar esse componente e não acha. Depois o que o processador faz? Ele inicia o sistema sem se comunicar com o codec. Aí é onde você consegue encontrar a falha por codec. Então, tanto de procurar, né, esse componente o processador não acha, ele acaba iniciando sem estar com comunicação com o codec. Porém, né, existem alguns casos, como memória PROM, como outros componentes, baseband e outro componente, né, que o processador pode dar um problema no software, né, por tentar achar esses componentes e não encontrar, e aí ele entra em modo de recuperação, beleza?